Salmo 119, versículos 96 e 97. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Vamos nos colocar em pé para esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, crendo que Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor amado, nós te amamos, queremos exaltar o teu nome, não nos cansamos de agradecer por este dia separado para o teu povo se encontrar nos templos, pequenos, grandes, na zona rural, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, nos países onde há liberdade religiosa, nos países onde há perseguição, mas o teu povo se reúne no dia do Senhor para honrar, glorificar, exaltar o teu nome, buscar edificação na tua palavra. Nos prostramos diante do Senhor, confessando que nós somos pecadores, Senhor. Olha para nós, vê, Senhor, as áreas que precisam ser aperfeiçoadas pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos o arrependimento diante das nossos pecados e fraquezas. Confessamos que nós somos pecadores. Sê propício a nós, Senhor. Aplica-nos a tua misericórdia. Alimenta-nos com a tua graça que restaura, que coloca a alegria da salvação diante da confissão do pecado, diante do propósito, Senhor, de santificação de vida. E aceita, Senhor, o culto que é oferecido ao Senhor no nome do teu Filho, através dos cânticos, dos hinos, das leituras, da manifestação do teu povo. Obrigado, Senhor, pelos ministérios que desde manhã já estão aqui fazendo tudo o que é necessário para que o culto corra em perfeita ordem, que agrade ao Senhor e traga edificação para a vida do teu povo. Ó Deus amado, ajuda-nos a vivermos aquilo que nós aprendemos da tua palavra no ajuntamento santo, para que possamos viver esse evangelho que frutifica, que honra e glorifica o teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. O Salmo 121, versículo 4 diz que o Senhor não dorme, o Senhor jamais descansa no sentido de velar pela vida do seu povo. Por isso nós cantamos, nós exaltamos através dos hinos, cânticos e salmos, dizendo que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Exaltemos ao nosso Deus. Vamos cantar com alegria e júbilo no nosso coração. Ele é exaltado, para sempre exaltado, por toda a eternidade exaltado. Aqui, enquanto estamos juntos, enquanto for a vontade de Deus, e depois na eternidade, louvando ao Senhor para sempre. Vamos louvar. Novamente a igreja cantando com mais júbilo. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar.
Salmo 121 ainda, no início, há uma pergunta do salmista. Qual é a pergunta? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Alguns estudiosos, comentando esse texto, diz que o salmista estava andando entre os montes de Jerusalém, então ele via as oferendas em alguns montes. Ali havia sacrifício a outros deuses. Eram oferendas que os pagãos davam, ofereciam a outros deuses. E ele então fez essa pergunta: eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não vem de recursos humanos, não vem através de religiosidade. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Graças a Deus, amada igreja, pode permanecer de pé. Eu queria convidar primeiro o pastor Elias Né, que faz parte do nosso presbitério do Ceará, para ficar com a gente aqui no púlpito, pastor. Pastor Elias Né. Ok, só prefere ficar aí, tudo bem. Façamos a leitura a uma só voz do livro de Salmo, do capítulo 99, versículos 1 a 5. Todos juntos faremos essa leitura. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso
que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Amém. Senhor, adoramos-te na beleza da tua santidade. Só tu és digno de todo o louvor do teu povo. Recebe, pois, ó Deus, embora de modo imperfeito como possamos apresentá-lo, mas tu tens a perfeição em ti mesmo, e a recebes e aperfeiçoas aquilo que nós te oferecemos. Recebe, pois, o louvor, o tributo que prestamos a ti neste dia, nesta oportunidade, neste momento. E olha para o teu povo, abençoando o teu povo em todo o discorrer do teu trabalho, não só aqui neste santuário, mas onde o povo de Deus estiver reunido. Guarda-o a todos para a honra e glória do teu nome, e dá-nos um bom proveito de tudo que nos for oferecido neste santuário, neste dia, e a todo o teu povo, onde o teu povo estiver. Por Jesus te pedimos. Amém. Vamos ainda em pé cantarmos o hino de número 3, hino de adoração ao nosso Deus. Irmãos, quando nós cantamos principalmente cânticos e hinos de adoração, de exaltação, devemos fazê-lo com entusiasmo, com alegria. Alguns têm preocupações, lutas e dificuldades, mas agora é o momento de adorarmos o nosso Deus. E esse é um hino, aí com a ajuda do grupo auxiliar, aí do apoio litúrgico, nosso irmão Geraldo no piano, e nós cantarmos realmente louvando, exaltando este Deus que é digno de louvor e adoração. É o momento de erguermos as nossas vozes como um grande coral, exaltando nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor.
A igreja pode assentar-se. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos 127, versículo 3, que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que alegria são nossos filhos, é a herança que o Senhor nos confiou em cuidar deles. Queria convidar as crianças que estão hoje aqui no templo para que pudessem vir à frente, para que possamos estar orando com eles, mas fazendo uma ressalva, que hoje temos uma membrazinha nossa da nossa igreja, que está vindo pela primeira vez, as filhas do Ricardo e da Janete, a pequenina Daniele. Ricardinho está aí? Deve estar no berçário, filha do Ricardinho. Primeiro dia que ela vem à igreja. Quantas crianças chegam aqui à frente, gostaria de mais uma vez falar com toda a igreja que nós já estamos na reta final da nossa Escola Bíblica de Férias e nós já temos 84 inscrições. Nós estendemos para 100, porque a gente percebeu que não é falta de deixar para a última hora. Então, nós só temos mais 16 vagas para a nossa EBF. Então, se você ainda não fez a inscrição do seu filho, está deixando para daqui a pouco, ou do seu sobrinho, seu neto, vizinho, faça logo, porque nós não vamos passar das 100 vagas, porque nós nem temos acomodações para isso. Então, nós precisamos também de mais 14 apadrinhamentos. Nós temos 33 crianças que precisam de apadrinhamento e nós só temos 16, se não me engano. A conta não está me fechando na cabeça ali, mas eu sei que nós precisamos de mais 14 apadrinhamentos. Então, se você pode apadrinhar 1, 2, 10 crianças, procure ali na frente. Ajude a Escola Bíblica de Férias para que nós não deixemos nenhuma criança de fora da nossa EBF, para que todas possam aprender a palavra do Senhor. É bom também lembrar, Elaine, que à noite funciona o Ministério Infantil. Alguns pais às vezes não trazem achando que não vai ter sala, mas tem uma turma acompanhando os pequeninos. Podem trazê-los à noite também. Oremos. Santo Deus, amado Pai, que alegria, Pai, é podermos estar na Tua casa, Pai, hoje aqui te louvando, adorando, mas que alegria maior ainda é podermos estar fazendo isso com os nossos filhos, Pai. Nossa casa está aqui realmente presente, Pai, te adorando, Senhor, sabendo, Pai, que Tu realmente, Pai, é o nosso Salvador, nosso Redentor, e te pedimos, Pai, que Tu nos capacite, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, como pais, para que nós possamos educar os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor. E te pedimos, Pai, que nossos filhos jamais desviem os seus pés das Tuas palavras, dos Teus caminhos, Senhor. Queremos ver, Pai, nossos filhos crescendo não só em estatura, Senhor, mas em graça e sabedoria, Senhor. Então, de já, Pai, te pedindo, possa estar abençoando cada um de forma especial, Senhor, abençoando suas vidas, já pedindo, Pai, que os seus caminhos futuros Tu já possa estar preparando e abençoando, Senhor. Te pedimos também, Pai, pelas professoras que mais daqui a pouco estarão com eles na salinha, Senhor. Que elas possam, Pai, estar sendo instrumentos Teus, Pai, usados por Ti para levar a Tua palavra a essas crianças, Senhor. Mas lembrando, Pai, que nós também, como pais, temos essa obrigação, Senhor. Nossa obrigação primeiro é nossa, Senhor. Então, mais uma vez te pedimos, Pai, capacita-nos nós, pais, para que possamos dar o melhor de nós para eles e que possamos, Pai, ser instrumentos Teus também na vida deles, Senhor. É que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Cristo, Pai. Amém. Me esqueci de falar, gente, tem picolé depois para vender ali, R$3 o picolé pardal, a lourinha do picolé, quem veio ontem viu ali a gente vendendo, e sobraram alguns picolés, então nós estamos vendendo picolé após o culto, e após a escola dominical. Saúde a todos na paz, no amor e na força do nosso Deus, amém? Meus irmãos, no Salmo 116, 12,
o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E às vezes eu fico me perguntando o que é que ele tenha respondido a si mesmo. Eu vou dar dinheiro para ele, vou vender meu gado, toda a minha plantação vou dar, meus servos, minha riqueza, tudo. Como se isso agradasse ao Senhor. Mas ele mesmo continua dizendo: eu cumprirei os meus votos na presença da Assembleia, na presença dos santos. E cumprir voto, meu irmão, tem uma palavra para isso aí, se chama fidelidade. O Senhor requer de nós a nossa fidelidade. E Ele nunca vai pedir uma coisa na qual nós não conseguimos fazer. Podemos ser fiéis ao Senhor. Muitas vezes somos fiéis por causa da nossa natureza humana. A nossa carne milita contra o Espírito. Como Paulo fala: o bem que eu faço, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso é que eu faço. Mas isso é uma constante na nossa vida. Mas o Senhor requer fidelidade. E uma das coisas da fidelidade é o dízimo do Senhor. Porque Ele diz, é uma ordem, é um imperativo: trazei todos os dízimos, para que haja sustento na minha casa. E esse privilégio vocês têm aprendido, os diáconos têm ensinado, o pastor tem ensinado, foi dado a nós. É dever do cristão sustentar a sua igreja local, porque essa igreja faz parte do reino do Senhor. Como vamos aumentar o reino? Como vamos fazer isso? Então sinta-se privilegiado, sinta-se na certeza que cada centavo, cada recurso que é empregado aqui é para o engrandecimento do reino do Senhor. E quando fomos julgados, nós podemos dizer assim: o que é que vocês trouxeram para mim? Senhor, eu ajudei a trazer tantas almas, eu contribuí com tantas almas, eu sustentei ministério lá, sustentei missionários, o Senhor me abençoou e eu abençoei outras pessoas, porque assim é o desejo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então sinta-se privilegiado, se levante ao cantar do hino, traga o seu dízimo, a sua oferta, o seu compromisso. Foi dito nesse instante aqui, vai ter um EBF, nós precisamos de muitos padrinhos. Isso é um trabalho fantástico dessa igreja, que começa a trabalhar lá com os ninos, os pequenininhos, que esse é o futuro da nossa igreja. Às vezes eu não gosto nem de expressar essa figura de linguagem. Eles já são a nossa igreja. Vamos investir nisso, e nós estamos precisando de recursos. Amém? Vamos ficar em pé, alegres, festivos. Traga seu dízimo, traga a sua oferta, na certeza que você está obedecendo o mandato do Senhor. Amém, meus irmãos? Adorado a refugir.
homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Seja louvado, Senhor, seja louvado eternamente. Graças te damos, Pai, por essa manhã maravilhosa, onde saímos de nossos lares para te cultuar, para te adorar, para bendizer o teu nome, porque sabemos e reconhecemos que tudo vem do Senhor, a terra pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te peço agora que tu se agrade destas ofertas, desses dízimos, destes valores que foram aqui trazidos, que tu os aperfeiçoe, porque são imperfeitos, que tu os multiplique, para que haja sustento nessa casa, para que nenhum projeto nosso, nenhum departamento, nenhum missionário possa ficar sem o seu quinhão, ó Pai, porque entendemos que isso é um mistério nosso, é um privilégio poder sustentar a tua obra, Pai. Muito obrigado por isso. Que tu abençoe o teu povo, que tu traga, Senhor Deus, chuvas de bênção para o teu povo, que tu separe o seu povo dessa situação financeira que o país está passando, Pai. Que o Senhor cuide do seu povo, que o Senhor separe o seu povo, o inimigo não venha tocar, que o nosso salário, Senhor Deus, possa durar até o final do mês, que possamos aqui trazer honradamente aquilo que pertence ao teu trabalho, Pai. Que o gafanhoto não venha corroer, que o Senhor esteja com a sua poderosa mão, nos sustentando, nos guiando, nos livrando do mal, e que possamos cada vez mais honrar e bendizer ao Senhor, e que a nossa vida, a nossa voz, os nossos atos, seja um ato contínuo de louvor a Ti, ó Pai. Muito obrigado, e esteja aqui hoje, derramando a Tua unção, graça, restauração, perdão, que o Senhor restaure os nossos corações para Ti, e arranque de nós tudo aquilo que Te desagrada, que possamos andar em caminhos retos e dignos diante de Ti, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Jesus. Ainda em pé, abra sua Bíblia, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Quero meditar com os irmãos nesse texto hoje de manhã, pensando sobre esse tema: somos o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Deus amado, voltamos a pedir ao Senhor que na ação do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente ao meditarmos na Tua palavra,
para compreendermos aquilo que o Teu Santo Espírito mesmo inspirou no passado, para que essas letras se transformem em vida nas nossas vidas e o Evangelho possa ser conhecido de uma forma testemunhável, Deus, através de nossas vidas transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, irmãos, aqueles que estão nos visitando, aqueles que não vieram mais no início do mês, estão de um tempo para cá. No começo desse mês de junho, no dia 2, nós começamos a trabalhar no Sermão do Monte. Então, no culto matutino do dia 2, nós lemos, não houve um sermão pregado. O sermão foi a leitura do Sermão do Monte, um sermão mais ou menos aí de 20 minutos, o sermão mais completo que nós temos a apresentar diante da igreja, podemos dizer assim, o sermão de Jesus. No culto vespertino do mesmo dia, voltamos à leitura do Sermão do Monte, mas aí, com ousadia, pedindo a Deus aí a instrução, quer dizer, ousei a fazer um comentário, no sermão sobre o tema Vivendo o Evangelho do Reino. E eu volto novamente a esse texto, porque a proposta colocada no início do mês é que durante alguns meses agora nós caminhemos meditando no Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus foi escrito por aquele coletor de impostos lá de Cafarnaum, um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Nós temos o registro em Mateus capítulo 9, capítulo 10. Ele escreveu esse evangelho por volta do ano 50, e ele inicia apresentando Jesus como aquele que é resposta de promessas do Antigo Testamento. Nos capítulos 1 e 2, nós temos a genealogia de Jesus, a concepção e o nascimento de uma forma miraculosa. No capítulo 3, ele evoca a figura de João Batista, o profeta, primo de Jesus, que vem do deserto, abrindo caminho para a apresentação do Messias. Esse ministério, então, é confirmado através da manifestação do próprio Pai, do Espírito Santo. E no capítulo 4, nós vamos encontrar esse ministério já sendo pressionado pelo ataque do diabo, aí no capítulo 4, e Jesus derrota o diabo com a palavra. E a partir do versículo 17, nós encontramos Mateus registrando Jesus pregando e ensinando que o reino dos céus estava próximo. Então, por isso João Batista diz, não adianta vir querendo fugir da ira vindoura através de um ritual de batismo, porque era algo inaugural, não havia batismo daquela forma até aquele momento, mas sim a mensagem daquele que João Batista disse que não era digno nem de tocar na sandália, porque ele realmente era o Messias, e ele então passa a anunciar o evangelho pregando e ensinando esses princípios do reino, chama os primeiros discípulos, e aí então vai curando e libertando doentes e oprimidos, enquanto desenvolve o seu ministério. Mateus compacta esse sermão. Na visão de Mateus, foi um único sermão mesmo, feito ali ao pé daquele monte, e nós vamos encontrar esses ensinos fragmentados nos outros evangelhos, especialmente pelo evangelho de Lucas. Mas cremos que houve um momento em que Jesus colocou-se diante da multidão. Hoje, eu até, não sei se ele está aí, o nosso irmão Ursulino, que esteve lá para o lado de Israel, é um dos pontos turísticos ali à beira do Mar da Galileia, na verdade, ao pé de uma colina, o lugar que tradicionalmente se acredita tenha sido onde Jesus proferiu esse sermão. Há uma igreja hoje ali como um ponto turístico. As bem-aventuranças, que nós vamos, as quais, na verdade, são uma introdução hoje, elas funcionam como introito de Jesus nesse sermão, conhecido como Sermão do Monte. Mateus, ele compila 5 sermões de Jesus. Esse apresentado em Mateus 5, 6 e 7, o outro encontra-se no capítulo 10, o outro no capítulo 13, o outro no capítulo 18, e depois os capítulos 24 e 25, o 5º sermão. E Jesus impacta a multidão, porque ele já está andando, desenvolvendo o seu ministério, ele já é conhecido, passando pela Galileia, ele vai curando, libertando, fazendo milagres e prodígios, e aí então o povo vai conhecendo a Jesus como alguém diferente. Por quê? Viam em Jesus a coerência com aquilo que ele pregava, de acordo com aquilo que ele vivia. Por isso, no finalzinho lá do registro do sermão, no capítulo 7, versículo 28 e 29, depois que encerra o sermão de Jesus, Mateus faz esse comentário, quando Jesus, Mateus 7, 28 e 29,
Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, vivermos o Evangelho, como o Senhor Jesus viveu, é um dos grandes desafios para este povo hoje conhecido como igreja. A igreja é o Israel espiritual. Israel falhou porque esqueceu-se da essência das leis, dos mandamentos, e passou a viver um legalismo de uma religião ritualística. Nós não podemos incorrer nesse mesmo erro. O desafio, então, é vivermos como Jesus viveu, andarmos como Jesus andou, testemunharmos que os princípios de Deus realmente transformam a vida do ser humano, assim como Jesus fez. Então, se nós seguirmos isso, nós somos o povo mais feliz da terra. Se você fechou a Bíblia, abra novamente em Mateus 5, veja aí comigo os versículos 1 e 2. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós somos abençoados pelos ensinos divinos. A palavra diz que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Mateus está narrando os ensinos de Jesus, revelando aí o aparecimento do reino dos céus, e ele está escrevendo justamente para os cristãos judeus que estavam na Síria e na Palestina. É o povo que vai acreditando neste evangelho, mas não era só para acreditar, era para viver, para frutificar com esses ensinos, principalmente através dos discípulos. E a visão que Jesus tem aqui é a visão daquele que veio buscar e salvar o perdido. A visão de Jesus é uma visão extraordinária, vendo as multidões. Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, nos dá um flash dessa visão. Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa é a visão de Jesus. O povo mais feliz da terra não se contenta com o que tem de Jesus, mas olha para as multidões hoje e vê essas multidões também perdidas, precisam do pastoreio de Jesus. Temos em Jesus esse Deus maravilhoso. Bastava que Ele nos liberasse algumas pequenas porções da glória recebida do Pai, mas Ele diz em João 17 que Ele transmitiu essa glória para o seu povo. Nós recebemos das riquezas celestiais dadas por Cristo Jesus. É impossível que não tenhamos esta mesma visão de compaixão quando olhamos para essa sociedade doente, para esse mundo carente. Muitas vezes o nosso olhar é de juízo, muitas vezes o nosso olhar de discriminação, muitas vezes o nosso olhar é de nos restringirmos ao nosso movimento, às nossas programações, e nos esquecemos que nós recebemos grande tesouro para compartilhar, olhar as multidões com compaixão. Este é o olhar de Jesus, Ele é a luz do mundo. Espiritualmente, irmãos, eu vejo naquele momento Jesus ali naquele lugar brilhando intensamente. É a luz que veio para tirar a humanidade das trevas, cumprindo a profecia dada 700 anos antes pelo Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2, Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que nós encontramos ali, Jesus olha para esta multidão, e agora Ele emana esta luz para libertar através da verdade que Ele é. Não era, e que Ele é. Em João capítulo 8, versículo 32, Ele diz que o conhecimento dessa verdade é que vai libertar. Ele é a verdade. E Ele olha essa multidão, e o seu olhar busca o perdido para salvar. O versículo continua dizendo: e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus é o Deus encarnado. O projeto de salvação não foi algo que começou agora no Novo Testamento. Antes de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm este plano de salvação. E Jesus, através da estratégia que vem comunicar à terra, não usa anjos
não vai usar os seres celestiais e nem circunstâncias miraculosas, simples e diretamente para efetuar esse plano. Ele vai usar homens e mulheres, ele vai usar vidas para alcançar vidas. Ele se assenta e os seus discípulos se aproximam. Toda a multidão está ouvindo naquele momento, mas Jesus tem um objetivo, são seus discípulos, porque o evangelho seria cumprido pela vida daqueles que de fato tivessem as suas vidas transformadas para fazer aquilo que Jesus fez: pregar, ensinar, curar, libertar, testemunhar, discipular. Em Mateus, no capítulo 9, versículos 37 e 38, a palavra de Deus registra: e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o plano de Jesus. Olhem como eu olho. Vejam as multidões. Essas multidões são a seara. São poucos os trabalhadores. Olhem para que essa visão seja multiplicada. Os discípulos precisam se multiplicar. Eles se aproximam de Jesus. À volta de Jesus agora há um grupo mais próximo. Eles são de maior intimidade com Jesus. As multidões serão beneficiadas pela palavra de Jesus. Vão ouvir, vão se maravilhar. Mas este grupo vai receber e passa a ter o desafio de viver esse ensino. E a palavra diz: e ele passou a ensiná-los, dizendo. Este ensino é voltado para os discípulos. O ensino de Jesus é um instrumento divino que vai libertar. O ensino de Jesus não vem somente para nos alimentar, trazer novidade de vida e nos fazer nos contentarmos com a salvação, que infinitamente coisa é, de grande alegria. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles serão pescadores de homens. Está ensinando a esses discípulos que eles serão o sal da terra. Está ensinando a esses discípulos que eles serão a luz do mundo para fazer diferença. Jesus vai ensinando. Jesus é o mestre que chama, Jesus é o mestre que apresenta o evangelho da salvação, mas ele está discipulando. O ensino é o discipulado. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que nós já conhecemos, a grande comissão, Jesus deixa isso de uma forma bem clara. E de, portanto, está falando com os discípulos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Somos o povo mais feliz da terra, porque temos esses ensinos de Jesus. Esses ensinos de Jesus têm que fazer diferença no nosso coração. Ele nos ensina. É o mestre que morreu, venceu a morte, ressuscitou, foi para a direita de Deus Pai, mas enviou-nos o Espírito Santo para nos fazer lembrar esses ensinos. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós tenhamos esses ensinos no nosso coração, quanto mais nós crescemos nesse conhecimento, mais nós devemos ver a vida de uma forma diferente do que o mundo vê, porque a vida daquele que foi tocado por esse ensino libertador é uma vida diferente, é uma vida que é capaz de cultivar a alegria e a felicidade apesar das circunstâncias. Nós somos o povo mais feliz da terra, não somente porque temos os ensinos de Jesus, mas em segundo lugar, porque nós somos abençoados pelas promessas de Deus. Veja comigo aí os versículos 3 a 11 do capítulo 5. O que nós temos aí são as bem-aventuranças. Nós vamos voltar nos próximos meses aí que nós vamos caminhar por elas. A expressão bem-aventurado significa aquele que desfruta nessa vida e também na morte das bem-aventuranças divinas. Muitas vezes felizes. Eu já vi o significado assim, 1000 vezes felizes, mas esse 1000 vezes é uma tentativa de dizer muitas e muitas vezes feliz. Bem-aventurado não é somente dizer, olha, você é abençoado, mas é muitas vezes abençoado. Você prestou atenção aí no nosso boletim, nós estamos sempre colocando aí perguntas do catecismo, estamos aí no catecismo maior. A pergunta do boletim dessa quinzena é a pergunta 86, que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja
invisível gozam imediatamente depois da morte? Veja a resposta. A comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte consiste em serem aperfeiçoados em santidade, as suas almas, aperfeiçoadas em santidade as suas almas e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, os quais até na morte continuam unidos a Cristo e descansam nas suas sepulturas como em seus leitos, até que no último dia sejam unidos novamente às suas almas. Essa é a bem-aventurança. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Nós estamos totalmente entregues nas mãos de Deus. E esse deve ser o prazer e a alegria em viver em cada um desses dias. Bem-aventurado é aquele que usufrui a santidade e a graça de Deus que nos é revelada e transmitida através da ação do Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes abençoado muitas vezes, porém tendo como causa principal sempre Deus. Nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 7, falando do pacto de Deus com os homens, na parte 1, explica melhor isso, ao ensinar que tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Isso significa dizer que essas bem-aventuranças são dadas pelo mesmo Deus que garantem em nós esse estado de espírito. Não depende do ser humano. Ele é alcançado pela salvação, com uma fé que é plantada pelo próprio Deus, ele pertence a Deus. Então as bem-aventuranças que são proferidas por Jesus aí, são resultados das bênçãos divinas sobre as vidas daqueles que foram transformados por Jesus. Tenho visto em algumas mensagens que veiculam por aí, trechos da bem-aventurança sendo aplicado muitas vezes a movimentos de boas obras, até mesmo à política. Alguns são evocados como sendo mártires e alguns textos desses são colocados. Jesus garante uma promessa para cada vida bem-aventurada que vive o verdadeiro cristianismo ensinado por ele, vivido por ele, não pelo devaneio de tantas religiões e a vontade do ser humano. Enfim, essas bem-aventuranças são para o povo mais feliz da terra, a igreja de Cristo Jesus. E nós não devemos ver isso como uma posse de orgulho, mas com muita humildade. Ouvimos o Senhor dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Nessa caminhada, vamos contrastar a nossa vida com essas bem-aventuranças. Esse é o desafio. Na próxima semana, sábado e domingo, nós vamos celebrar aqui 136 anos de organização na nossa igreja. Momento de alegria, de festejo. Ontem nós tivemos a festa dos ministérios. E eu vou falar aqui o que lancei ontem como desafio. Você não veio, então você perdeu. Se você tinha um outro compromisso, realmente que não poderia vir, não é? Então, muito bem. Mas se você não veio porque se esqueceu, porque você perdeu. Que tivemos aqui a celebração do ministério, um povo alegre. É o povo mais feliz da terra, que se alegra em poder servir ao Senhor. No domingo que vem nós teremos então a participação do pastor Ramos. E depois, nos outros domingos, já com 136 anos de organização, nós vamos caminhar pelas bem-aventuranças. Nós somos o povo mais feliz da terra. Em primeiro lugar, porque nós temos os ensinos de Jesus. Em segundo lugar, porque nós somos abençoados, abençoados pelas promessas dele. Em terceiro lugar, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós somos abençoados pela fidelidade de Deus. Fechou a Bíblia? Abra novamente, Mateus capítulo 5,
versículo 12. O Senhor Jesus diz: regozijai-vos e exultai. Outro dia alguém disse: pastor, o senhor não pode dizer para a igreja no momento de adoração, de cântico, vamos nos alegrar, sabe, porque cada um tem o seu jeito. Eu sei, irmãos, cada um tem um jeito de louvar a Deus, mas veja, a palavra sempre nos chama para essa expressão de regozijo, de exultação, de júbilo diante do Senhor. Estamos como povo nos reunindo, é para servirmos no culto, é para, através do trabalho dos ministérios. Jesus está dizendo: regozijai-vos e exultar. E como? Num contexto desse, ele traça os desafios da vida. Os desafios da vida estão ali, ao mesmo tempo ele vai expressando o caráter transformado do cristão e dá a eles uma promessa para cada uma dessas facetas da nossa vida espiritual. E aqui então ele conclui as bem-aventuranças dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Alegria que não acaba mais, é o povo mais feliz, apesar da circunstância. Estamos num país livre, onde podemos abrir a palavra, como aqui nesse lugar público, enquanto temos essa liberdade, mas em outros lugares o evangelho tem sido vivido através da perseguição. Esses dias oramos pela igreja perseguida, especialmente este ano, lá na Coreia do Norte. São pessoas que estão morrendo, sendo perseguidas, aprisionadas, estão sendo expulsas, mas têm a felicidade de servir ao Senhor. Alguns desses missionários, quando vêm para cá, chegam contrariados, porque ouviram de orações dizendo: tira eles de lá, Senhor, ó Deus, livra eles de lá. Eles querem continuar a obra, porque amam ao Senhor. E aí então a palavra de Deus diz: é grande, o Senhor Jesus dizendo: é grande o galardão. A palavra galardão aparece no Velho Testamento, na fala de Isaías, no capítulo 40, no capítulo 62, no Novo Testamento, o próprio Mateus, Hebreus, Apocalipse. E o galardão, alguns veem como um presente de mérito. Então, vou servir ao Senhor. Aqui está uma das exortações pastorais: você não deve fazer coisas para Deus, fazer coisas, sabe? Prestar relatórios de coisas que foram feitas. Não interessa a vida espiritual, não interessa os relacionamentos, vou fazer coisas. João Calvino, comentando o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que está em torno do galardão, 2 Timóteo 4, 8, o apóstolo escreveu: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Isso é galardão. João Calvino comenta nas suas Institutas, no livro 2, capítulo 5, na parte 2, escrevendo o seguinte: pois, segundo testifica o apóstolo, os fiéis são coroados, porque pela misericórdia do Senhor, não por sua própria diligência, foram não só eleitos, mas ainda chamados e justificados. A igreja reformada vai ficando cada vez mais exprimida em um canto. Sabe por quê? Ela confessa a soberania total de Deus. É porque Ele é porque Ele quer e é porque Ele manda. A salvação vem toda dEle. Morto em meu pecado, Ele vem e me vivifica através pura e tão somente da sua graça. Me faz viver como nova criatura em Cristo Jesus. Planta a fé no meu coração e então me transforma para que eu faça coisas para Ele, não pelos meus méritos, dons, talentos, ministérios. Ele revela através da ação do Espírito Santo. Então alguns às vezes não gostam desse comentário que eu vou fazer, porque eu já fiz uma vez e eu ouvi uma observação, mas sabe, presta atenção, não é a dureza do pai, a frieza do pai, não. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas o pai paga o estudo, o pai investe no filho, o pai cerca o filho de todo cuidado, e o filho chega com uma nota muito boa para o pai, e às vezes o pai diz: você não fez nada mais do que a sua obrigação. Se nisso está uma coisa dura do pai, uma frieza, isso é condenável. Mas se a gente for olhar o pé da letra, essa é a realidade. O filho foi cercado de todas as benesses para isso. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus não vai esgotar em nada a graça dele para conosco. Ele colocou em nós. Então os galardões não são prêmios reservados para os salvos por terem feito
coisas boas de si mesmo por méritos próprios, mas sim a recompensa que Deus outorga às vidas transformadas por Ele mesmo, Deus, para a honra e glória de si. Veja em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, presta atenção, o Senhor Jesus vê a multidão, ensina, é a palavra no nosso coração, o Espírito Santo compila, inspira os apóstolos e as cartas pastorais, e então nós temos esta verdade em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos devolver o que é dele. O povo mais feliz da terra. Ontem mesmo, aqui na Feira dos Ministérios, usei essa recomendação pastoral. É um filtro que nós usamos. Quando você está fazendo algo, quando você está desenvolvendo um ministério, e alguém diz alguma coisa, ou acontece alguma coisa e diz, não faço mais, você estava fazendo por sua causa. Você estava fazendo por causa do homem. Porque se é por causa de Deus, você vai continuar, porque o versículo, o Senhor Jesus diz, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, muitos profetas morreram. Aimeleque foi assassinado por ordem de Saul, com mais 85 sacerdotes do Senhor. E nós vemos os profetas Elias, Eliseu, Jeremias, tantos outros perseguidos, Micaías, Zacarias foi morto dentro do templo. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículos 36 a 38. Vidas que foram ceifadas, mas continuaram servindo a Deus. Por isso Jesus diz, alegrem-se, muitos passaram por este caminho, e é caminho até piores do que vocês vão passar. Hebreus 11, 36 a 38. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque antes de nós, muitos já passaram por este caminho, e receberão um galardão, não pelos seus méritos próprios, mas porque Deus os forjou para isso. Tem uma brincadeira de um ditado popular aí que a gente usa de vez em quando, isso é o meu orgulho da minha humildade. Então diz, olha, fulano é tão humilde, mas é tão humilde por causa da aparência. Há muitos pobres que são orgulhosos, assim como há ricos que são humildes. Nós ocupamos o cenário do mundo muitas vezes com esse tipo, sabe? A Idade Média colocou um peso muito grande. Levou para o mártir, por a automutilação, por tantas coisas. Jesus já condenava, e nós vamos ver isso na caminhada do sermão, pessoas que têm aparência de santidade, pessoas que expressam uma coisa assim, que às vezes dá a impressão que nem andam, vão levitando no meio dos simples mortais, de tão santos e de tão cercados de coisas diferentes dos outros. John Piper tem um comentário interessante. Eu estou aí estudando esse livro, Plena Satisfação em Deus, Deus glorificado, alma satisfeita. Ele usou isso como base nas palestras do pessoal que foi para a consciência cristã, e isso aí é a prioridade do reino, sabe? Então, ele bate firme nesse sentido, e achei interessante o comentário que ele faz no capítulo 4, na página 39. Ele faz uma jogada entre vanglória e autocomiseração, sabe? Porque eu faço, eu vou. Jesus coloca na parábola, né? Dou o dízimo, vou no culto. E tem outro que diz assim, sou tão coitado, eu sofro mesmo. Não, já pisaram tanto em mim, eu nem ligo, sabe? E a mágoa e o rancor ali dentro do coração. E ele faz esse tipo de comentário na página 39. A natureza e a profundidade do orgulho humano são iluminadas quando a vanglória é comparada à autocomiseração. Ambas são manifestações do orgulho. A vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autocomiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz, eu mereço admiração porque alcancei tanto. A autocomiseração diz, eu mereço admiração porque eu sofri tanto.
A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A autocomiseração é a voz do orgulho no coração do fraco. A vanglória soa autossuficiente. A autocomiseração soa sacrificial. Pulando algumas frases, ele continua dizendo: buscar o prazer, presta atenção, porque aqui então eu vou caminhar para a minha conclusão. Ele diz: buscar o prazer cristão corta a autocomiseração pela raiz. As pessoas não sentem autocomiseração quando o sofrimento é aceito por causa de uma alegria futura. Bem-aventurados, tudo aquilo que Jesus descreve, porque nós pertencemos ao Senhor, fomos transformados por Ele, para caminharmos no caminho de boas obras, e aí então o nosso olhar não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque está fixo no Senhor. Tudo para Ele, para honrar a Ele, para glorificar a Ele. Se é possível dizermos isso, alegrar o coração dEle, porque nós não vamos oferecer nada que possa provocar algo em Deus, no sentido de que somos finitos, mas Ele se agrada em galardoar, segundo Hebreus, aqueles que têm esse tipo de vida de intimidade com o Senhor. E eu quero encerrar aqui usando o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra. Temos os ensinos de Jesus, temos a certeza das promessas de Jesus e temos a fidelidade de Jesus. Isso não depende um do outro, nada. É você e Ele. É o Criador e a criatura restaurada por causa do amor desse Criador. Em Hebreus 12, 1 e 2, que eu quero concluir, nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar, que nós vamos caminhar aí para o encerramento do nosso culto. Mas eu gostaria que nós orássemos agora, para que entendêssemos, olha, a segunda-feira está aí, tem coisas para a gente fazer, tem conta para pagar, tem problema para resolver, sabe, são desafios. Você vai se lembrar: eu pertenço ao povo mais feliz da terra, porque Jesus é o meu Salvador. Se você não tem essa certeza, no nome dEle, nos procure, venha conversar, procure alguém maduro na fé e diga: eu quero realmente conhecer isto. Eu estava no meu gabinete, aí, anos atrás, no meu ministério, com uma pessoa que já era membro da igreja há anos, mas tinha uns comportamentos infantilizados, eu não entendia aquilo, se magoava tão fácil, fazia biquinho, não queria mais a igreja, sabe, esposa de oficial, na liderança da igreja, e eu me preocupei tanto, um dia chamei para conversar, e eu fiz uma pergunta simples, eu disse: como foi a sua conversão? E aquela mulher começou a chorar e dizer: pastor, eu sofro quando eu ouço isso na igreja, porque eu passei a ser membro da igreja, porque um dia estava num culto, e houve um chamado lá, e eu fui à frente, e o pastor me batizou, e fez a minha profissão de fé, e a partir dali eu era membro da igreja, e fui indo, e fui aprendendo cânticos, e lendo a Bíblia, e fui me tornando líder. E pastor, eu nunca tive essa experiência pessoal com Jesus. Só pode ser feliz como alguém que pertence ao povo de Deus, aquele que recebeu Jesus no seu coração como Salvador e o confessa todos os dias como único e verdadeiro Salvador. É Ele quem nos alimenta. Deus amado, quero colocar a minha vida e a vida dos meus queridos agora diante do Senhor, clamando pela Tua misericórdia. Ó Deus, não nos deixe vivermos uma vida espiritual enganada, Senhor, enganando a outros. Deus amado, Tu que sondas as mentes e os corações, nos leve, Senhor, a um tipo de exame dentro de nós, porque a Tua palavra diz que Teu Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. Então é impossível, Senhor, que um filho do Teu reino,
que conhece os princípios do teu reino, não vive esta vida abundante prometida pelo teu Filho. Por isso levanta, Senhor, aquele que está enfraquecido em nome de Jesus. Levanta o olhar, Deus, levanta o olhar do mar, da força do vento, para as mãos do teu Filho. Leve os nossos ouvidos a ouvirmos a voz firme do nosso Senhor, que nos faz caminhar sobre as águas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, persevera, Senhor, persevera através da ação do teu Espírito Santo, aqueles que já confessaram o teu nome como Salvador. Ó Espírito Santo, sonda aquele coração que porventura ainda não tenha dado este passo, que é atraído, Senhor, pela tua própria ação, para que as vidas sejam transformadas através desse Evangelho, porque nós queremos, Senhor, não somente um povo de felicidade testemunhada, Senhor, mas nós queremos proclamar as virtudes deste reino para o qual o Senhor nos chamou, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, irmãos, estamos nos dirigindo aos momentos finais do nosso culto, e eu queria conhecer você que nos visita hoje. Nos chegou aqui alguns nomes, eu pediria que conforme eu fosse lendo, por favor, você ficasse de pé para que a igreja possa dar um abraço de boas-vindas. Alcilene, irmã da Leninha, ali atrás. Quem estiver próximo, por favor, dê um abraço na irmã, cumprimente. Silvana Melo, onde está? Ali atrás. Guilherme Sáfiro, acho que é Sáfiro. E temos também Regilane. Regilane, onde está Regilane? Tem mais alguém ali, a irmã Regilane ali. Alguém mais nos visita hoje que não foi aqui anunciado na relação? Por favor, se tiver alguém, fique de pé para que a gente possa lhe ver. Somos gratos a Deus, meus irmãos, pela sua vida, por sua visita. Sejam sempre bem-vindos à casa do Senhor. Deus possa estar abençoando você e sua família. Algum aviso, algum ministério, a UPA? Estão pedindo que eu dê o aviso pela UPA. Nivaldo, alguma? Enquanto vem o aviso aí, Ebenezer, deixa eu lembrar aqui, nós queremos colocar fim ao status de visita de alguns irmãos aí, irmãs. Então, alguns já conversaram com o conselho, alguns já entregaram aí as suas fichas. Eu quero convidar a todos esses irmãos para quinta-feira, 7h30, vir conversar conosco. No dia 8, nós temos aí atos pastorais de recepção e confirmação de novos membros, né? Então, queremos, tanto agora de manhã quanto à noite. Este é o convite. 19h30, na quinta-feira, venha conversar conosco sobre a regularização da sua membresia. Você que já conversou com o conselho, você que preencheu a fichinha querendo essa conversa, quinta-feira, 19h30. Amada igreja, paz do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram ontem da feira, que foi uma bênção, graças a Deus, pelas pessoas que vieram, porque o Senhor separou, e nós louvamos a Deus por isso. E glorificamos ao Senhor, porque na feira nós arrecadamos R$ 1.680. E Deus, Ele é bom. E retiramos e já demos o dízimo, porque todo evento a gente dá o dízimo também. A oferta, quer dizer, dízimo a oferta. Então eu quero agradecer, mas sobrou baião de dois, sobrou vatapá, certo? Então nós vamos ter a quentinha ali embaixo, tá? Quem quiser levar para sua casa, para almoçar um vatapá, paçoca e arroz, vai lá que só tem, acho que só umas 30 quentinhas. E aí você pode levar. Então a gente agradece muito a vocês. E hoje é o último dia para você dar o seu nome para participar do almoço de aniversário da igreja. Na semana, meus irmãos, eu não vou poder receber. Então, eu amo vocês, mas nós temos que ter organização e nós vamos trabalhar em cima do número que foi realmente dado, tá ok? Então, se você quer participar, trazer sua família, dê o seu nome hoje lá na secretaria, por favor. Tá? Muito obrigada. Bom, agora como conselheiro da UPA, venho fazer um convite mais uma vez sobre o nosso acampamento, que a UPA está realizando, de 11 a 14 agora de julho. Daqui a 2 semanas, a gente vai estar nos dirigindo lá para o nosso acampamento da Igreja Presbiteriana lá em Horizonte. E a gente quer fazer um desafio, você pai, você tio, você avô, incentive seu filho, seu neto, seu sobrinho a estar com a gente nesse período de férias. Serão apenas 4 dias, mas são momentos preciosos que a gente vai estar ali em comunhão com nossos irmãos,
louvando e adorando o nosso Deus durante esse período. São momentos preciosos, meu irmão. Até hoje eu lembro dos meus acampamentos de época de adolescente, época de juventude. Então, faça isso com seus filhos. Também convide os seus vizinhos, adolescentes e jovens, convidem seus colegas de colégio. Que realmente ali Deus possa estar nos abençoando, falando conosco naqueles dias. E a taxa de inscrição é R$ 120. Estamos também precisando de padrinhos. Algumas pessoas querem vir, não estão podendo. Se você puder nos ajudar com inscrição, com a parte da inscrição, será muito bom. Os adolescentes estarão agora também, no final do nosso culto, vendendo sobremesa. Já que vai ter o almoço, né, Franceli? O que sobrou, já leva a sobremesa junto, tá ok? O recurso vai ser também utilizado para o acampamento. E, meus queridos, vamos agora passar para a EBD. Convido a todos a se fazerem presente às suas salas. Aqueles que não estão enturmados, procura uma turma aí, tá certo? E eu gostaria também de fazer um convite aqui a Alcilene, a Silvana, o Guilherme e a Regilane, que são visitantes, estarem lá na sala do Honório, que está pronto para receber vocês. Procura aí alguma pessoa aqui. Onde é a sala do Honório? Tem um momento especial para vocês lá, que vocês hoje vão ficar com eles. A Dani não está aqui hoje, eu estou só representando. Ok? Qual é o número? Beleza? (97). Quem é o 97 aí? Opa, aí. Não? É ela. Não temos 97? Está ali. Figura ímpar que dispensa apresentações. Queridos, eu quero reiterar aqui o convite aos nossos visitantes, né? E lembrar a igreja, no próximo sábado, às 19h30, nós teremos aqui o culto de louvor, de gratidão, a participação aí das sociedades, ministérios da igreja. Nós tivemos ontem a festa dos ministérios, né? O congraçamento dos ministérios aqui. Louvo a Deus pelo Ministério de Eventos e pelos irmãos que participaram, e convido os irmãos que estão conosco há algum tempo a fazerem parte desses ministérios. Mas no sábado que vem nós queremos a participação dos ministérios no louvor e adoração, gratidão. Então, durante a semana, até quarta-feira, cada líder de departamento deve enviar para a secretaria dizendo: olha, nossa sociedade vai participar com ou é cântico, ou é hino, ou é uma poesia. Nós queremos celebrar aí os 136 anos. E no domingo nós teremos a participação aqui do nosso irmão, querido pastor Ramos, da Igreja Presbiteriana de Maraponga. Ele estará pregando de manhã e à noite. E também teremos a participação do violonista Márcio Rocha, que é filho do nosso saudoso presbítero Anfrísio. Quem conhece o ministério do Márcio Rocha sabe que Deus o capacitou com o talento de louvar através do violão e através dos hinos e cânticos de uma forma assim muito bonita. Então, domingo que vem nós teremos o culto às 9h. Não teremos EBD, porque o culto então vai ser um cultão, com a participação das congregações e atos pastorais, com a celebração da ceia, de uma forma aí extraordinária, sede de congregações, né? E depois nós teremos esse almoço que a Franceli disse agora: olha, hoje dê o seu nome, hoje, de manhã à noite, dizendo quantos da sua família vão participar, para que você então tenha o seu lugar garantido nesse almoço. E à noite nós teremos o bolo. Gente, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, em 2016, eu confesso que eu estranhei um pouquinho as festanças. Era muita comida. Sabe? Tinha uma coisa, comida. Tinha outra coisa, comida. Aí eu chegava numa casa mais simples, comida. Na casa mais estribada, então, comida. Então, aí eu aprendi. Meus pais são nordestinos, já faleceram, nordestinos, e a marca do nordestino o sinônimo de recepção, de alegria, é comida. Simples ou abastada, é comida. Então, não estranhe quando a gente diga: olha, tem comida e sobrou de ontem, nós estamos vendendo. Gente, essa é a nossa marca, é alegria. Então, venha e participe. Nós teremos o almoço, o bolo à noite, mas é uma expressão material de algo espiritual. É a nossa alegria de família, podemos participar da mesa. E se você prestar atenção, Jesus sempre estava em volta de ajuntamentos assim, e abençoando. Nós estamos em lugares assim para abençoar. Então, confirme a sua participação. Isso está estendido aos nossos
visitantes também. E não se esqueça, quinta-feira, 19h30, regularização de membresia, batismo aí, infantis, tudo aquilo que querem regularizar, 19h30. Já conversou com o conselho, ainda não conversou, mas preencheu a ficha. Quinta-feira, às 19h30, nós temos este compromisso aqui. Vamos ficar em pé. Mais uma vez, louvo a Deus. A resposta da igreja com relação à eleição pastoral. Então, nós temos agora 2020 e 2021 como resultado dessa assembleia. Então, estaremos nos reunindo daqui a alguns dias para o projeto de trabalho, tanto da sede quanto das congregações, que os irmãos estejam orando por isso. O documento será enviado ao presbitério para que os passos burocráticos do presbitério sejam tomados. Mas agradeço a Deus pela manifestação da igreja, e a oração que eu faço é que todos nós possamos caminhar ouvindo aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Servirmos a Ele, sabendo que esse Salvador é nosso amigo, é o melhor caminho. E a gente faz isso conversando, discutindo, mas sem perder de vista o amor desse Deus que inunda nosso coração e por isso promove comunhão entre nós. Que Deus abençoe. Oração final e bênção, pastor Otoniel. Obrigado, Senhor, por tudo que nos proporcionaste nesta manhã. Dá-nos a bênção de sairmos daqui cheios do Teu Divino Espírito. Prepara-nos para os trabalhos da noite e conduz o Teu povo aos seus lares, visitando a cada um de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e despede-nos em Tua paz. Nós suplicamos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor.